Olá, estamos no Conexão Crefito 4, o podcast que conecta você à sua profissão. E eu estou com uma convidada pra lá de especial. Sempre que encontro com ela, fico muito feliz. Já trouxe ela aqui no Crefito para palestrar no tema de perícia em terapia ocupacional, mas eu não podia deixar de trazer ela aqui também para o nosso programa, para o nosso podcast, para fazer perguntas mais específicas. Vou ler aqui o currículo dessa convidada, que é fenomenal. Vou ter que ler, eu tive que fazer uma colinha, porque ele é gigante, mas vale a pena você conhecer ela também. É a Patrícia Luciane Santos de Lima, que é terapeuta ocupacional, graduada pela Universidade Tuiuti do Paraná, com especialização em saúde mental, mestrado em psicologia da infância e da adolescência e doutorado em ciências da saúde pela USP de Ribeirão Preto. Ela também possui pós-graduação em deficiência física e deficiência visual, tem 32 anos de experiência profissional, já atuou 22 anos como servidora pública federal no Hospital das Clínicas em Curitiba, tem uma ênfase na atenção materno-infantil e finalizou sua trajetória na psiquiatria. Dedicou também 22 anos à atuação como perita do juízo, consolidando-se como referência em avaliações funcionais, ocupacionais e de capacidade laboral no Brasil. Também teve uma participação ativa na implementação do curso de terapia ocupacional na UFPR, integrando a comissão pedagógica e contribuindo para a estruturação do ensino superior na área. Atuou como preceptora de residências multiprofissionais em pediatria e saúde da mulher, auxiliando na formação de novos profissionais com excelência, e exerceu os cargos de vice-presidente e conselheira estadual e federal de terapia ocupacional, onde contribuiu diretamente para a elaboração de emendas parlamentares, construção de projetos técnicos e normatização de resoluções fundamentais para o fortalecimento e regulamentação da profissão no Brasil. Tive o prazer de acompanhar um pouquinho da trajetória, ser colega em alguns momentos, contribuir. Patrícia sempre lutou pela terapia ocupacional e é um prazer te recebê-la aqui hoje, doutora. É um prazer imenso estar de volta aqui no Crefito 4. Eu sempre digo que eu sou fã de carteirinha do Crefito 4. E aí, às vezes, brinco de carteirinha não, porque eu não tenho aqui a carteirinha do Crefito 4. Mas é muito bom estar aqui com vocês. É um prazer te receber. E hoje, de tudo isso que a gente falou que ela faz, vocês viram o currículo, atua em várias áreas, mas hoje a pergunta vai ser muito específica na perícia, porque é uma área muito pouco explorada ainda pelos profissionais, não só em Minas, mas acho que a nível Brasil, mas que a gente precisa falar porque é uma expertise muito nossa, em alguns momentos é necessário o profissional terapeuta ocupacional estar ajudando na perícia, e muita gente tem dúvida de onde começa, a gente não tem uma regulamentação muito fechadinha na questão da perícia, a gente tem de auditoria, a gente sabe que podemos fazer pareceres e laudos periciais, mas este fazer parece que ainda é um mistério no terapeuta ocupacional. Mas antes de eu entrar nas perguntas específicas, eu queria saber um pouco mais de como você iniciou nessa área. Então, eu iniciei nessa área em função do meu marido, que é advogado, né? Ele, na época, era administrador do fórum em Curitiba e existia nesse fórum muitos processos parados por conta de perícias que não eram realizadas por falta de assistente técnico. E em função do não andamento dos processos por falta da realização das perícias, um dia ele disse para mim: você, enquanto terapeuta ocupacional, não poderia avaliar se o reclamante, se a pessoa pode ou não pode realizar o seu trabalho, e não poderia ajudar aqui na justiça a responder para o juiz se essa pessoa é capaz ou não é capaz de realizar o seu trabalho? E quando ele me fez essa pergunta, essa pergunta do meu marido me deixou muito inquieta. Você pode responder para o juiz se a pessoa é capaz ou não de realizar o seu trabalho? E naquele momento eu tive a certeza de que eu tinha estudado para isso na faculdade, né? E eu devolvi a pergunta para ele: você acha que o terapeuta ocupacional pode responder isso? Ele disse: Patrícia, se eu acompanho o teu trabalho e eu vejo que você só fala nisso o tempo inteiro, então vamos mostrar para o juiz o que é a terapia ocupacional e vamos arriscar. Eu posso te ajudar nas questões jurídicas
e aí a gente vê quais são os quesitos e vamos ver onde vai dar. Então, nós começamos, ele como administrador, começou a pegar os processos, fomos conversar com alguns juízes e a proposta foi que eu pegasse os quesitos, analisasse se o terapeuta ocupacional, dentro da nossa área, poderia responder se a pessoa poderia ou não poderia voltar para o trabalho tendo aquela doença ou aquela dificuldade. E, para minha surpresa, grata surpresa, os quesitos eram muito específicos da terapia ocupacional. E eu peguei o primeiro processo e fiquei encantada. E eu dizia, meu Deus, é óbvio que isso aqui é do terapeuta ocupacional. Fui pegando o segundo processo, o terceiro, o quarto. E a cada processo eu fui percebendo. Eu percebia que, especificamente, o terapeuta ocupacional era preparado já na graduação para responder aqueles quesitos. Alguns quesitos específicos, por exemplo, segundo o exame, é constatada tal doença, eu percebia que eu não era possível responder porque eu não sabia fazer a leitura daquele exame. E aí, na questão jurídica, eu recorri ao advogado. Então, eu poderia, por exemplo, enquanto perita, pedir ao auxílio de um médico para responder aquele quesito. Então, eu fui pegando o jeito de que, enquanto perito, eu poderia responder os quesitos e pedir ajuda para algum especialista. E assim as coisas foram crescendo e tomando forma. Fantástico. Você foi aprendendo na prática a fazer essa perícia. Teve, né, o auxílio ali do seu marido, que é do direito, é advogado, mas assim, foi fazendo. E pensando nisso, hoje, eu não conheço de verdade, pode ser que você saiba e nos diga aqui, mas eu não conheço nenhuma formação específica para terapeuta ocupacional em perícia. Existe isso? Existe cursos nesse sentido? Não existe curso para terapeuta ocupacional em perícia, porque eu sempre digo que não é necessário. Porque a ocupação humana e o fazer é exclusivo do terapeuta ocupacional, né? E é o único profissional que tem na grade curricular a ocupação como forma de tratamento, o fazer humano. Nós temos análise de atividade dentro da grade curricular. Me responda qual é a universidade, qual é a formação acadêmica que dá dentro da sua grade curricular análise de atividade. Só conheço para terapia ocupacional. Pois não bem. Existe outra. Perícia é análise de atividade pura. Então, o meu diálogo com os juízes e advogados e o meu discurso é o seguinte: o único profissional que é capacitado ainda na graduação para atuar em perícia é o terapeuta ocupacional, porque é o único profissional que ainda na grade curricular, na faculdade, aprende a analisar a atividade humana. Incrível isso, né? E isso é muito pouco falado. A nossa profissão, infelizmente, ainda é pouco conhecida, porque se fosse de fato já estabelecido o nosso fazer, já teríamos muitos profissionais trabalhando. Eu ia te fazer uma pergunta que acabou que você já começou a me responder, de como que você enxerga a ocupação e a co-ocupação ali, esses princípios dentro da perícia. Mas é isso, é a análise da atividade, é o que a gente faz por excelência, né? Exatamente isso. E aí eu queria, 22 anos, né, de experiência ali, que você falasse um pouquinho pra gente dos desafios e avanços que você foi vendo acontecendo nesse tempo de trabalho. Tem outros terapeutas ocupacionais em Curitiba que hoje atuam também? Temos. Todos eles eu tive a grata satisfação de estar trazendo para trabalhar comigo e eles deram continuidade, né? São amigos meus e que começaram a fazer perícia comigo e que trabalham com isso, né? Eu sempre digo que é lógico que hoje existem cursos para fisioterapeutas, tem curso para pedagogo, tem outras áreas que fazem perícia também. E é muito importante a gente falar sobre isso. Existem 2 tipos de perícia. A perícia do assistente técnico, ou seja, existe o perito do juízo
e existe o assistente técnico. O assistente técnico é aquele contratado pela empresa. Normalmente, o contratado pela empresa, os fisioterapeutas, vamos dizer assim, na nossa área, né, da Fisio da TO, é aquele que é da parte, né? Então, ou a pessoa contrata ou a empresa contrata. Eu consegui, nesses 22 anos, ser a perita do juízo. Eu sou a perita que o juiz me manda no processo. Isso quer dizer que eu não tenho envolvimento com as partes. Então, eu sou o braço extensivo do juiz. Eu vou pelo juiz. Então, eu vou para responder a dúvida do juiz. Esse é um diferencial para o terapeuta ocupacional gigantesco. É muito difícil ter perito do juízo fisioterapeuta, perito do juízo de outras áreas. Então, de certa forma, lá em Curitiba, no Paraná, eu fechei um pouquinho o mercado para o terapeuta ocupacional, né? E eu não abro mão disso. Uhum. Por isso, porque o fazer humano, a ocupação é nossa mesmo, né? Assistente técnico, a pessoa contrata quem ela quiser, porque é um direito dela achar que o pedagogo, o fisioterapeuta ou qualquer profissional pode estar sendo contratado por ela, né? Então, se a gente conseguisse falar mais para as pessoas sobre o nosso fazer, se a gente conseguisse, nesse desafio, tá disseminando mais que nós somos capazes, talvez os juízes confiassem mais, porque ele precisa ter essa confiança em alguém para que ele não seja, para que a resposta dos quesitos possa ter um mediador aí eu não vou ouvir nem a pessoa, o reclamante, nem a reclamada. Eu preciso ter um mediador das respostas, eu preciso saber se o A e o B estão me dizendo o quê. E o que é realmente a verdade da situação. E o mais importante, quando eu tenho o reclamante e a reclamada, e eu tenho um terapeuta ocupacional que vai fazer a ponderação das duas partes, eu tenho alguém que vai na casa da pessoa, eu tenho alguém que analisa não só o que o A e o B me trouxe na resposta dos quesitos. Eu tenho alguém que vai analisar também o que a pessoa faz no horário do seu lazer. Eu gosto muito de citar um exemplo de uma das primeiras perícias que eu fiz e que me marcou profissionalmente. Era um paciente que trabalhava numa empresa que fazia mexia com chapas de alumínio. E todos os dias esse paciente tinha que fazer o movimento de tirar a chapa de uma prateleira e puxar a chapa e colocar numa outra prateleira, porque depois essa chapa saía numa esteira e ia para o forno para ser moldada. Então ele fazia esse movimento para baixo e essa chapa corria. Esse movimento para baixo e essa chapa corria. Esse movimento para baixo e essa chapa corria. E as duas partes já tinham respondido os quesitos e o juiz tinha pedido para que eu, perita do juízo, juntasse todos os quesitos e respondesse se aquela pessoa tinha sido lesionada no trabalho e seria aposentada pela empresa, que era uma grande empresa, né? E aí eu olhei os quesitos, tudo indicava que sim, o movimento era em decorrência dos 18 e tantos anos trabalhados na empresa, e eu pedi para fazer uma entrevista com a pessoa, na casa da pessoa, para conhecer como era a rotina em casa, quais coisas ele gostava de fazer. E na primeira visita que eu fiz, às vezes eu faço 2 visitas, 3. Na primeira visita que eu fiz, ele agradeceu a minha ida até lá e eu quis saber um pouquinho mais o que o senhor faz. Ele brincava com netos, como é que é a sua rotina? E ele disse assim, a minha vida é muito feliz. Não fosse o meu trabalho nesta empresa, estaria tudo bem.
eu sou um homem muito ativo na sociedade, eu tenho o meu grupo da igreja, eu todo final de semana vou na igreja, eu sou feliz. O problema foi esse trabalho e a forma como a empresa me tratou esse tempo todo. Eu tenho um grupo na minha igreja, por exemplo, eu toco violino, eu trabalho sexta, sábado e domingo na igreja, eu toco violino para todo mundo, trabalho no culto 3 vezes por semana na sexta, 2 vezes no sábado e 3 vezes no domingo, e o movimento que ele fazia para o violino era esse aqui. Exatamente. Na hora que você o falou movimento do violino. E aí, tudo que eu já tinha mais ou menos pré-definido de que sim, a empresa era o causador daquele grave problema que ele tinha lesionado, né, o ombro, era a empresa e que provavelmente ele ia ser aposentado por invalidez pela empresa e iria receber a indenização, cai por terra. E eu respondo então para o juiz, eu como perita do juízo, com a resposta de que, segundo a avaliação feita em loco e segundo a atividade de lazer condizente com o movimento realizado pelo violino, né, movimento de adução e abdução, de inclinação de polegares, de adução de dedo, enfim, da descrição da carga do horária movimento. que ele mesmo disse. Eu tô lá sexta, sábado e domingo, eu tenho um ensaio. Exatamente. Então, assim, o juiz, naquela época, tem até no Tribunal de Alçada, tem faz uma referência, até hoje está guardadinho isso, faz uma referência ao trabalho do terapeuta ocupacional, impecável e que faz toda a diferença. Quer dizer, erros assim podem acontecer em vários processos. E né? Devem acontecer, porque porque a gente não tem profissional. Não tem terapeuta ocupacional para fazer essa análise. Exatamente, né? Que fantástico a gente escutar isso. Realmente é um diferencial que você conquistou, Sim. né? Em Curitiba, no seu trabalho, Exato. com a sua equipe que você foi treinando. E aí, eu queria que você desse alguma dica, que você pudesse falar para quem quer iniciar nessa área, o que você daria de sugestão? A sugestão faça uma boa universidade. Aprenda o básico. Estude enquanto você está cursando a sua faculdade. A partir daí, se formou, procure se aperfeiçoar dentro da área que você gosta, mas acima de tudo, sempre digo isso, cuide do vocabulário e da aparência pessoal. A gente acha que precisa fazer um curso de perícia logo de cara. Existem vários cursos por aí, mas não é bem assim. É muito difícil você conversar com advogado e com juiz e com promotor e qualquer pessoa tendo um vocabulário nós imos, nós vamos, nós queremos, nós temos, né? Eles prestam muita atenção na concordância, na quantidade de palavras utilizadas numa resposta, na forma como a gente se posiciona verbalmente, né? Então, precisa ler muito, precisa saber se colocar verbalmente, a escrita tem que ser impecável. Depois, a vestimenta. Não adianta se colocar de jeans e camiseta para ir num fórum. Infelizmente, a aparência pessoal precisa ser impecável. Você não vai ver juiz, promotor, advogado vestido de camiseta. Não precisa gastar com roupa. Você pode ir de jeans. Você pode até colocar uma camiseta. Coloca um blazer por cima. É jeans, tênis e camiseta? Perfeito. Põe um blazer. Coloca uma camiseta e joga um acessório. Coloca os meninos. Eu só sei andar de tênis e calça rasgada. Beleza. Joga um blazer por cima, coloca um relógio. Penteia um pouquinho mais o cabelo. Sabe? Dá uma caprichada. Melhora um pouco a aparência. Porque sim, conta muito, né? O meio do direito é um meio que vive de aparência. No primeiro momento, o que eles olham é a tua imagem, né? Então, se você está mal vestido, abre a boca e nós fomos, esquece. Você já é taxado e olha lá, tá chegando. Não, é melhor não dá. Então, de início, cuide com o vocabulário, com a aparência. Depois,
as coisas vão vindo. E aí vem informação, né? Curso, Aí vem como você informação, falou, vem curso. ter esse cuidado da escrita, perfeito. Eu acho que a imagem profissional, a gente tem que cuidar dela. Eu brinco que, inclusive, a gente tem que começar a cuidar da nossa imagem profissional na graduação. É verdade. É porque dentro da universidade que você já começa a conquistar as suas parcerias, que na hora que você forma, você sabe exatamente com quem você seria sócio, com quem você nunca indicaria alguém, quem você indicaria, inclusive, se sua mãe precisasse. Você sabe quem exatamente naquele seu meio você poderia contar enquanto profissional. E é pela imagem profissional A gente já faz isso. da graduação. É lá que a gente começa. Então, e realmente, a gente está dentro do meio jurídico e tem que reforçar mais ainda, né? Essas questões, esses quesitos. Foi muito rápido. A gente já está finalizando o nosso episódio, mas eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Para quem ficou curioso, a gente tem algumas gravações na TV Crefito 4 no YouTube de palestras que a Patrícia deu para a gente sobre o tema. Então, eu te indico ir lá, assistir e também a seguir a Patrícia nas redes sociais. Fala aí para a gente o seu @. patricialima.saúde. Então, tem vários temas sobre saúde lá. Se quiser, pode me encontrar no Instagram, me chamar lá no direct, que eu vou estar respondendo. Mas me segue, que tem muitas dicas bacanas. E vamos estar conversando lá. Perfeito. E eu encontro você no nosso próximo episódio. Até lá!